Muito boa tarde, minhas amigas, meus amigos. No nosso ponto de encontro, no nosso lugar espiritual. Nossas crenças, nossas práticas, nossos pensamentos, sentimentos formam a atmosfera na qual nós vivemos. Formam o campo energético no qual nós vivemos, nossa aura. Estamos condenados ou premiados, conforme a vibração de cada um, a comermos, a colhermos e comermos daquilo que plantarmos, a respirarmos do ar que produzimos, a viver e atuar no cenário que nós montamos. Então precisamos dessa análise diariamente, se possível, momento a momento, do que temos plantado, para sabermos o que colheremos, para analisarmos se não podemos replantar, plantar melhor. Precisamos, para isso tudo, enfrentar a questão grave que é o que é o bem, o que é o mal. De onde partimos na viagem da evolução? Aonde chegaremos? Há uma tendência de pensamento que evolução, para ser evolução, precisa ir do mal ao bem. Mas essa tese não se sustenta, porque a criatura humana não pode ter sido criada má. O próprio Jesus não disse: conhece uma árvore pelos seus frutos? Como supor que nascemos de um Deus perfeitamente bom, justo, amoroso e nascemos maus? Mas se não é a maldade o nosso ponto de partida, qual é a fonte dos nossos erros? Como compreender essa fonte dos nossos erros? André Luiz, no livro Ação e Reação, tem um diálogo inesquecível com um auto-instrutor espiritual chamado Sanzio. E para ele, André Luiz endereça a nossa questão: o que é o bem e o que é o mal? Ali, Sanzio propõe a André Luiz deixar de lado todos os debates da filosofia, da religião, da teologia, para buscarmos a realidade prática do bem e do mal. Aquele autoinstrutor nos dá uma afirmação, uma revelação surpreendente e diz assim: todos querem apenas o bem. Todos. O que diferencia uns dos outros é apenas a amplitude do bem que se quer. Mas querer o bem é de todo ser humano. O violento e o santo podem andar lado a lado no transporte coletivo, numa fila. O que diferencia o bem do mal, o criminoso do santo?
é que o criminoso quer o bem, sim, mas qual a amplitude desse bem que ele busca? Ele quer o bem para quem? Claro, o estuprador, o ladrão, o corrupto, o estelionatário, querem o bem exclusivamente para si mesmos. Eles pensam apenas no que é melhor para si mesmos. E o santo? O santo, ao contrário de pensar o bem apenas para si mesmo, de querer pensar apenas no melhor, no que ele pensa ser o melhor em termos imediatistas, ele olha para a eternidade. Ele avalia se isso que ele está fazendo hoje, se a decisão que ele pretende tomar, lhe trará boas consequências, lhe trará uma melhor condição no futuro. O bem que ele busca não é apenas o bem de si mesmo, nem o bem imediatista. É o bem da eternidade e é o bem para todos. A diferença do santo e do criminoso é da amplitude do bem que buscam. O mal é apenas um bem exclusivista. O bem é apenas um bem generoso, amplo, profundo. Essa revelação de Sanjo bate integralmente com o tema de hoje, que é o egoísmo. A questão número 917 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, capítulo 12, A Perfeição Moral. A questão é: qual o meio de destruir o egoísmo? Como superar o egoísmo e assim superar toda a fonte dos nossos males? O que fazer para isso? Vamos lá? A resposta é longa e vale o nosso estudo, por isso vamos estudar apenas uma questão. 917. De todas as imperfeições humanas, trazem os bons espíritos, a mais difícil de ser eliminada é o egoísmo, porque ele resulta da influência da matéria, e o homem, por estar ainda muito próximo da sua origem, não consegue se libertar dessa influência. Quando diz que estamos muito próximos da nossa origem, que os espíritos dizem que somos homens primitivos. E homens primitivos são aqueles que recém passaram da animalidade para a humanidade. E assim sendo, regem-se quase que integralmente pelo instinto. São humanos basicamente ainda animais. Somos nós. Então, o egoísmo é apenas um instinto que tudo julga, tudo reparte com foco em si mesmo, naquilo que lhe favorece ou naquilo que lhe desfavorece. O egoísmo é um instinto levemente evoluído. Tudo concorre, continuam os espíritos, para manter a influência da matéria sobre o homem, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá pela predominância da vida moral
sobre a vida material. Ele se enfraquecerá também com a compreensão que o Espiritismo fornece aos homens sobre a realidade de sua vida futura e não sobre a realidade de uma visão e não sobre a visão de uma vida futura desvirtuada por informações incorretas. É baseado em ilusões, na ilusão da matéria, na ilusão do ego, na ilusão das aparências. É baseado em ilusões que a criatura decide mal. Decide apenas para si. Vive e morre apenas para si. O Espiritismo, quando for bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo está baseado na importância que o homem dá à sua personalidade. Repito mais uma vez, o Espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece perante a imensidade. Ao destruir a importância da personalidade, ou pelo menos reduzindo-a às suas reais proporções, o Espiritismo necessariamente combate o egoísmo. É importante tanto ver o homem primitivo como limitado, como amesquinhado pelo egoísmo, quanto é importante ver o homem evoluído, o homem modelo da humanidade, Jesus por excelência, como uma criatura voltada ao amor. Não ao amor focado numa pessoa, no seu sangue, na sua classe social, na sua raça, na sua cultura. Egos individuais ou coletivos. Um amor voltado a todos. Não é o que Jesus nos prega ao falar que o primeiro mandamento é amar o todo, Deus acima de todas as coisas, o todo acima de todas as partes? Eis o nosso vínculo maior, o nosso vínculo diretivo, o nosso norte, o amor ao todo, o amor a Deus. O amor ao todo é a grande expressão do bem. Como vimos com Sâncio, aquele que quer o bem apenas imediatamente, apenas para si, provoca o mal. Gera o bem apenas aquele que pensa o bem para todos, o bem perante a eternidade. Não é? O choque que o homem experimenta com o egoísmo das outras pessoas é que faz com que ele também se torne egoísta. Uma criança que foi maltratada por pais egoístas, que foi negligenciada ficando sem roupas, sem coisas essenciais, porque os pais gastavam os seus recursos com bebida, cigarro, vícios de todo tipo, com suas próprias roupas, seus próprios benefícios. Essa criança tende, em defesa própria, a se transformar também num egoísta, não é? Então o choque que o homem experimenta com o egoísmo das outras pessoas é que faz com que ele também se torne egoísta,
porque ele sente a necessidade de se colocar na defensiva. Não é claro isso? Ao ver que os outros pensam apenas em si mesmos, o homem é levado a ocupar-se mais consigo do que com os outros. Se o princípio da caridade e da fraternidade, amar o próximo, for a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem, cada um pensará menos na sua pessoa, vendo que os outros pensam nela. Assim, sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do convívio. Então, somos induzidos ao egoísmo por uma sociedade egoísta e seremos induzidos ao amor ao próximo por uma humanidade que ama o próximo. O difícil, e esse é o nosso desafio agora, é estando numa sociedade, numa humanidade egoísta, tomarmos decisões altruístas, decisões que pensem no bem de todos. Nesse amor universal e profundo exemplificado por Jesus. Então, se o princípio da caridade e da fraternidade for a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem, cada um pensará menos na sua pessoa, vendo que outros pensam nela. A criança ganha bases de ser generosa, de ser desapegada das coisas, apenas se ela tem certeza que seus pais biológicos, seu pai e sua mãe, lhe proverão. E será ainda mais propenso à generosidade e à fraternidade se ele tiver certeza de que o Pai e Mãe do céu, Deus Todo-Poderoso, que ama perfeitamente, que tem todos os poderes e bens da terra, também o considera, também o ama, também só permite que aconteça o que é realmente bom para ele. É por isso que a fé é a base da generosidade, é a ferramenta inicial para a conquista do amor. Em razão da atual intensidade do egoísmo humano, é preciso ter muita virtude para renunciar à sua própria personalidade em favor dos outros. Justamente porque o meio é egoísta e nos estimula, claro, a sermos egoístas também, ainda que em defesa própria. Mas não nos obriga. É principalmente para aqueles que possuem essa virtude que o reino dos céus está aberto. É especialmente para eles que está reservada a felicidade dos eleitos. Porque em verdade eu digo, no dia da justiça, todo aquele que tiver pensado apenas em si mesmo será posto de lado e sofrerá pelo abandono a que será deixado. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem viver, quem matar pela espada perecerá. Quem fizer o bem aos outros,
pela lei de ação e reação, receberá também o bem dos outros. Precisamos dessa certeza. Precisamos desse conhecimento do egoísmo para nos dispormos à sua transformação. A transformação, a superação, a vitória sobre o egoísmo, portanto, depende dessa fé. Depende dessa certeza de que absolutamente tudo o que realmente precisarmos nos será dado a cada segundo, perfeita e exatamente. Precisamos ter essa boa vontade para fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Essa prática de colocarmos-nos no lugar dos outros é a ferramenta óbvia de vitória sobre o egoísmo, já que se o egoísmo faz isso, serve de antolhos como aqueles colocados nos cavalos para restringir seus movimentos, também o egoísmo restringe, apequena, amesquinha o nosso ponto de vista, de forma que nós também só pensamos em nós mesmos. O que faz isso, o que expande a perspectiva e o olhar humano, é colocar-se no lugar do outro. Se homens e mulheres pensam diferente, apenas o homem ou a mulher que se colocar no lugar do outro expandirá, aprenderá a lição da relação conjugal, da relação entre os sexos. Se uma cultura como a oriental conquistou uma valorização do bem-estar coletivo, da disciplina, da ordem, apenas quando um brasileiro que tem tão pouco, dá tão pouco valor para essa ordem, para essa disciplina social, quando o brasileiro colocar-se no lugar do japonês, do chinês, ele lançará bases, ele se estimulará a aprender a lição que o outro já aprendeu. E assim o homem em relação à mulher. Aprenderemos a disponibilidade afetiva, tão importante para uma humanidade cujo mandamento maior é o amor. E assim as gerações, umas com as outras, e assim os subordinados e os chefes, assim os alunos e professores, assim os ricos e os pobres, e as profissões entre si, e as religiões entre si, sempre nos expandiremos nos colocando no lugar dos outros, de forma que a caridade, que é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, se assumida essa caridade como diretriz de vida, exercitaremos essa ampliação de visão a ponto de enxergar cada vez mais. Porque nós, como disse o profeta e repetiu Jesus, tendo olhos não vemos e tendo ouvidos não ouvimos. No dia da justiça, todo aquele que tiver pensado apenas em si mesmo será posto de lado e sofrerá pelo abandono a que será deixado. Agora está sendo feita a transição planetária, agora está sendo separado o joio do trigo, os bodes das ovelhas. Será enviado a outro planeta, não a um inferno para castigos eternos, que absurdo, mas para outros planetas onde terá que reiniciar a trajetória que agora se finda na Terra. Todo aquele que pensar apenas em si mesmo
É isso que os Espíritos falam ao dizer que seremos postos de lado. Sofreremos então pelo abandono a que seremos deixados, ou imaginando estar em abandono, porque Deus não nos abandona nunca. Sofreremos o que tivermos feito os outros. Sofrer não como vingança, não como punição de Deus, mas fazendo com que vivamos na carne a dor que fizemos o outro viver, para aprendermos a nos colocar no lugar do outro. De forma que o rico, que menosprezou os pobres, pode renascer pobre. O orgulhoso pode renascer num planeta primitivo, que aos seus olhos seja um rebaixamento. Tudo como exercício de humildade, tudo como exercício de autoconhecimento, tudo como exercício de transformação. Que não seja necessário para nenhum de nós, para nenhuma das criaturas da Terra, a mais do que os bilhões que já foram enviados a planetas mais primitivos, que não seja necessário para nós sofrer na pele o que fizemos os outros sofrerem. Mas para que nós não precisemos do caminho da dor, precisamos nos abrir agora ao caminho do amor. Buscarmos o bem da coletividade, buscarmos o altruísmo, buscarmos o amor como sublime remédio para a terrível doença do egoísmo. Esse é o chamamento para todos nós. Serviço compassivo. Uma empatia ativa. Fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Abrindo-nos às dores e aos convites e às oportunidades do diferente, da vida, da generosidade, certamente venceremos o egoísmo, que infelizmente é a matriz de onde emanam todos os erros, todos os males e, consequentemente, todas as dores humanas. A Terra, mundo de provas e expiações baseada na dor, está indo para o estágio de regeneração, que é uma terra baseada na boa vontade para o amor. Para isso, precisamos deixar de acreditar na dor como um mecanismo de evolução humana. Deixarmos de acreditar que os errados tenham que ser punidos, nós e os outros. Ao contrário, acreditando na panaceia, antiga busca da alquimia. E a panaceia verdadeira trazida por Jesus é o amor. É o amor que cobre a multidão dos pecados. É a caridade. É fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Que esse remédio seja adotado por cada um de nós, em todos os momentos de nossas vidas. E certamente o nosso egoísmo se expandirá, o nosso olhar se ampliará, substituindo, ainda que um pouco apenas a cada dia, o egoísmo, a dor e a violência, pelo serviço, pela compaixão e pelo amor. Que toda a humanidade perceba essa trajetória e se abra
para a oportunidade, para as lições, para o grande remédio de Deus. Um grande abraço a todos, muito feliz por estarmos juntos, por abrirmos essas oportunidades juntas. Compartilhe, se você entender que esse conteúdo faz sentido e pode ser útil a mais pessoas. Um grande abraço, até amanhã, continuaremos conversando sobre o egoísmo, assunto da máxima importância para nós. Grande abraço, até amanhã.